nosso painel sobre a mobilidade e chamo já para se juntarem a nós Eduardo Ramos, que é administrador executivo do grupo Brisa e CEO da Via Verde, Paula Teles, CEO da MPT, e também, façam favor, e também Rita Castelo Branco, arquiteta, urbanista, especialista em mobilidade urbana, está, portanto, no local certo. A moderação é do Paulo Ferreira, host da Rádio Observador e colunista do Observador. Posso? Obrigado. Bom trabalho. Bom dia. Paula, a mesma questão. Sim, eu concordo com os colegas. De resto, nós vamos estando alinhados neste tema sempre com muita dificuldade, porque os anos vão passando por nós vamos mantendo as mesmas narrativas e, efetivamente, vemos muita coisa ainda por fazer no terreno. É certo que aquilo que se passa hoje, em 2025, não é o mesmo Portugal de 2000, até diria 2000. E eu que vou sempre muito contestando tudo. Não é o mesmo. E eu digo já porquê, mas é certo também que a nossa escala humana está ainda muito longe de estar, no fundo, plasmada na cidade. Ainda trabalhamos muito por layers, mesmo as câmaras municipais trabalham por layers, o governo trabalha por layers, as autoridades metropolitanas trabalham por layers. O que é que quer dizer isso? Há ainda muita falta de integração dos temas. Essa é a minha luta, quando falo tanto em planeamento da mobilidade, e está aqui muita gente hoje que sabe que esta é uma luta que travo há 30 anos, é justamente porque eu sei que temos muito bons profissionais e técnicos e pessoas que trabalham na área dos transportes, temos muitos bons que trabalham na área do urbanismo, no planeamento do território, no ambiente, nas redes cicláveis, mesmo até nas redes, no pensamento da intervenção nova e preocupante do tema da pedonalização ou do caminhar, mas a grande dificuldade é integrar tudo isso. Como é que vamos colocar vereadores de temas diferentes a falar uns com os outros, ministérios a falar uns com os outros, departamentos dos ministérios a articularem? E, portanto, eu penso que, da minha parte, aquilo que eu gostaria aqui de dizer nesta primeira fase, em que temos um país, efetivamente, com os dados que disse a Rita, mas que 1/3 das emissões advém da mobilidade e dos transportes. Portanto, entramos na questão do ambiente. 1/3. Portanto, o que é que estamos a fazer para reduzir essa tensão de partículas que vão todos os dias para a atmosfera? Mas que também não podemos esquecer que 60% das pessoas têm mobilidade reduzida. São pessoas idosas, estamos num país extremamente envelhecido. E aqui há bocadinho, quando falamos da habitação e de todas as dinâmicas e os novos estilos de vida que se colocam hoje também na perspectiva sociológica, também nós que trabalhamos a mobilidade, estudamos os padrões de mobilidade, percebemos que as curvas de nível e os picos que tínhamos de horas de ponta já aplanaram mais de capacidade de autoestima e de capacidade de autonomia na cidade. Portanto, a infraestrutura urbana, que é aquilo que estamos aqui hoje a falar e que, de resto, dou também muitos parabéns ao Observador e que também espero que seja o primeiro de muitos congressos, porque o tema é importantíssimo. Nós vivemos muitas pessoas demais nas cidades para ignorar e negligenciar esse tema. É, de facto, muito importante. É, de facto, aquilo que nos preocupa para o futuro. Mas não podemos esquecer, também na mobilidade, da importância que temos em cuidar destas redes, de articular estas redes e de introduzir novas, que são as tais que têm menos peso no problema do ambiente, menos peso na questão da sociedade. E esse é, de facto, um caminho que temos muito que trilhar. Claro, penso que o diagnóstico é partilhado. Eu estive aqui a revisitar os estudos de mobilidade urbana do INE, que faz regularmente, basicamente, e faz inquéritos à população nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, sobre também porque é que as pessoas utilizam transporte privado ou público. A questão da rede de transportes públicos sem ligação direta ao destino e a ausência de alternativa ou redes de transportes públicos sem frequência ou fiabilidade necessária aparecem, Paula, no top 5 das razões. Claro. Ou seja, nem é a questão do preço, podemos lá ir depois, mas provavelmente os transportes públicos não respondem, de facto, àquilo que são as necessidades. Eles não respondem e isso também já é verificado, já sabemos disso e não é pelo valor. Nós ficamos todos contentes quando há valores de tarifários mais baixos. Eu sou a favor de que o transporte no limite até deve ser gratuito, então é um valor muito simbólico. Claro, como vimos o exemplo aqui sim, do Cascais. Mas efetivamente ninguém vai andar de transporte público se ele não tiver na tal rede que eu há bocadinho falei, que tem que ser uma rede musculosa. E para isso o que é que tem a acontecer? Não vale a pena estarem imensas autoridades de transportes a trabalhar se não pensarem nesta questão tão pequenina, parece tão singela, parece tão insignificante e que é, para mim, primordial.
que é colocar as pessoas a caminhar na rua. Apostar na caminhabilidade, aquele palavrão que é walkability e que nós agora vamos falando e que eu tenho a honra de presidir uma rede ibérica, eu e o Presidente da Câmara do Ayuntamiento de Pontevedra, que promovemos com os municípios esta política de voltar a caminhar nas ruas das nossas cidades e das nossas vilas. E o que é que isso quer dizer? Se nós temos cerca de 60% das nossas locações têm menos de 3 km em algumas cidades, reparem, se for uma pessoa como eu, que neste momento ainda não tem condições de falta de mobilidade, nada me impede de eu fazer 1 km de manhã ou 1,5 km, até em vez de ir para o ginásio, já vou para o trabalho, ou vou à biblioteca a pé, ou vou às compras, pequenas compras que sejam, porque também as maiores, elas hoje chegam a casa se nós quisermos. Ou seja, se nós tivermos um investimento nestes últimos quilómetros, que podem ser o último quilómetro, vá lá, o último quilómetro, que pessoas podem ainda utilizar com infraestruturas, que é a tal infraestrutura que a Rita também falava, confortável, infraestrutura urbana, confortável, acessível, sem barreiras, sem obstáculos, eu posso ter um conjunto enorme de pessoas que às vezes tiram o carro. E atenção, uma coisa é as grandes cidades e a cidade muito compacta, que isso já não é possível, centro do Porto ou centro de Lisboa. Mas o resto do nosso país tem um povoamento muito disperso, em que toda a gente tem um carro. E há já sítios nas cidades, eu tenho estudado, que chega a haver 2 carros por cada pessoa, 2 automóveis. Portanto, temos casos desses. O que significa que temos que trabalhar esse bocadinho, que é pôr as pessoas novamente a caminhar. E esse caminho é que permite entrar no transporte Mas público. porquê é que nós não o fazemos mais? Questões culturais? Ou Olha, porque há barreiras físicas mesmo e desconfortáveis nas cidades que nos impedem? O que eu tenho de Lisboa é que andamos a tropeçar em mobiliário urbano, entre sinais de trânsito, olha, por vários fatores, eu sei o que está a dizer. buracos Sim. nos passeios. Olha, a a minha 5 metros. opinião é muito prática de quem trabalha no terreno em vários municípios. Primeiro, nós andamos sempre a retoque dos fundos comunitários. Agora há financiamentos para as linhas de transportes públicos, sabem disto, para os autocarros, para os veículos amigos do ambiente, ecológicos, e, portanto, vem dinheiro, compra-se veículos ecológicos, não sabem onde é que se vão pôr, não sabemos se têm vias próprias para o transporte público, os chamados canais, o bus, não é? Como chegar ao limite, que é os BRTs a serem colocados nas cidades, em sítios que não deveriam ser ali colocados. E eu dou o exemplo da cidade onde eu venho, que eu venho do Porto, moro na Boa Vista, e temos uma autoestrada, temos uma pista de aviões na Boa Vista, que nem os autocarros chegaram corretos para aquelas paragens, que os portas chegaram ao contrário, não sei se sabem, e, portanto, foi retirado espaço aos passeios, foram eliminadas as ciclovias, foram retiradas árvores e colocado um corredor no meio para o BRT. E agora digo-lhe uma coisa, isso é que é inacreditável. O BRT com o objetivo de descarbonizar. Pois bem, as faixas de rodagem continuam as mesmas 4. Roubou-se metros quadrados aos passeios, roubou-se à ciclovia, eliminou-se árvores. E temos uma autoestrada, até tudo cheio, tudo impermeabilizado. Assim é o que diz a Rita. Estamos a andar ao contrário. Aquele BRT fazia muito jeito noutros sítios, que não é Boa Vista, que tem uma zona residencial de casas, de mansões, quase que era antigamente, as melhores casas da cidade do Porto, onde só agora é que está a ter alguns serviços, mas este está, o planeamento urbano tem sido tão retrógrado que até naquela avenida, que é uma avenida importante do ponto de vista da morfologia urbana e da arquitetura, hoje tem caixotes de supermercados. Parece a Nacional 13, que vai para a Maia ou que vai para a Póvoa, em que nascem os Torigalos e depois as Mercadonas e estão a ver? Isto não é fazer crescer o nosso país, não é dar qualidade ao nosso país, é ter as pessoas a viver em massa, quase em ilhas de habitações, onde vão dormir completamente para um lado, e no sítio que é mais relaxado, que tem mais espaço urbanístico, que tem mais moradias, que tem menos densidade no fundo de população, coloca-se um serviço de transporte público para ser muito mais rápido e para utilizar muito mais pessoas. Isto é inacreditável que possa acontecer. É questão de planeamento. Não há planeamento. Isto não é planeamento. Isto é oportunismo de pegar nos fundos comunitários e colocá-los numa cidade e dizer assim, onde é que pode-se colocar rapidamente um sistema de transportes que faça o menos alarido possível, que é mesmo assim, ou seja, que possa ser rapidamente feita a obra sem causar danos. E normalmente vai-se buscar não os sítios de pressão, onde tem que se rapidamente fazer uma obra que demora um ano e tal, que tem os comerciantes todos a mandar vir, que tem os moradores todos a mandar vir, que é o problema das obras, e coloca-se num sítio mais tranquilo, onde não vai politicamente ter tantos problemas. Ou seja, estou aqui a introduzir um tema, que é política. E eu estou a traduzi-la com muita tristeza minha, mas com um gosto especialmente muito grande, porque também já estive nessas funções.
A política é muito importante em Portugal para a matéria da mobilidade. E nós precisamos de pessoas e políticos. As entidades públicas. Sim, mas decisões precisamos de públicas e políticas políticos com públicas. coragem. Claro. E estamos nas vésperas de umas eleições e este debate, esta cimeira, que também seja para isso, e eu sei que esse também, com certeza, é uma das intenções, que os nossos autarcas, a partir de hoje, vamos dizer a partir de hoje, quando virem a sistematização de tudo aquilo que está aqui a falar hoje, durante o dia, consigam ter uma cartilha mais afinada de programas eleitorais. Porque nós precisamos mesmo é de ver resolvidos os problemas, de aproveitar sim os fundos comunitários que vêm, mas para aquilo que é preciso. Se eles vêm e não é necessário para ali ou para lá, até podemos dizer, olha, claro, paciência, esse fundo comunitário não é para mim, vai para outro município ao lado. Portanto, acho que há aqui, sinceramente, uma falta total de estratégia. Claro que a isto tudo assenta um país que não planeou, que nunca exerceu o trabalho do planeamento da mobilidade urbana sustentável, que é também outro documento que há mais de 15 anos o nosso país devia ter em todos os municípios como se fosse um master plan ou o plano diretor da mobilidade. Só alguns municípios é que têm. Lisboa e Porto estão agora a arrancar com o plano, portanto veja-se. Já há cidades do país, Cascais é outro exemplo, que há muitos anos planeiam a mobilidade de forma articulada, com peças, têm um documento estratégico, os cidadãos podem ler, podem dizer se concordam ou não, mas têm um documento base para se pensar e para se refletir. E nos outros sítios do nosso país, só 10% dos municípios é que têm esse documento e que fizeram porque quiseram fazer, porque tiveram vontade política para o fazer. Agora sim, agora é obrigatório, está numa correria desenfreada, que também é um erro, claro, que também é um erro, porque o tempo não permite fazer um bom planeamento, não é? O tempo curto. Claro. Paulo, esta questão é fundamental, de facto, do planeamento das opções colocadas em cima da mesa, mas há uma questão de literacia também das pessoas, isto é, Sim. Muitas pessoas podiam tomar outro tipo de opções, melhores para a saúde delas, melhores para o ambiente de alguma maneira, eventualmente sem grande trade-off, sem grande perda de conforto, e não tomam essa opção porque somos demasiado automóvel-cêntricos, se quiser. Não, é assim, a minha geração já foi para o mundo de trabalho, no primeiro ano do trabalho, juntar dinheiro para um carro, portanto, e não somos propriamente séniores de 90 anos, portanto, é uma cultura muito recente, não é? Ter um carro, e ter um carro bom e um carro que anda, e depois também, convenhamos que é triste termos um carro tão bom, ou termos tantas possibilidades de comprar carros tão bons, e depois não podemos andar com eles, e muito menos andar com alguma velocidade interessante para quem gosta de conduzir. É óbvio que até isso torna-se um bocadinho difícil para as nossas decisões. Mas é um facto, nós temos muito pouca literacia da matéria de mobilidade, mas não é só a nível das pessoas e da sociedade civil. Nós também temos dificuldades deste tema dentro dos próprios meios técnicos. Estamos, neste momento, acho, a dar um passo muito grande. Há várias universidades que começam a trabalhar a matéria deste planeamento integrado, e tanto da arquitetura como da engenharia do nosso país, embora muito recente, atenção, muito recente. As equipas técnicas que trabalham nesta matéria do planeamento da mobilidade ainda são equipas que ganharam competência pelos anos da experiência, não porque saíram da universidade, porque aprenderam planeamento da mobilidade urbana sustentável ou elaborar um plano. Portanto, é uma arquiteta, um engenheiro civil, um geógrafo, um planeador, etc., o que for, que durante a vida foram trabalhando. Temos ainda, do ponto de vista técnico, e é importante dizê-lo, uma ausência de alguns instrumentos de planeamento que nos impede de trabalhar a escala certa. Eu vou dar o exemplo, o que acabou aqui uma colega de falar e bem, é do planeamento urbano. Esta questão que é importante de nós fazermos cidades multifuncionais, não monofuncionais, e nós nas últimas décadas criamos a cidade universitária, a cidade industrial, a cidade de serviço, a cidade de habitação, e depois isso tudo foi gerar deslocações, e nós hoje percebemos que é stop, para. Portanto, repare, ainda estão na universidade muitos professores a ensinar isso, e nós andamos no terreno a dizer que isso já não é sustentável. Que temos que reduzir essa lógica de modelo de cidade, que temos que ter cidades de proximidade. O Covid veio demonstrar essa situação, que realmente a nossa habitação, e na sequência daquilo que foi referido hoje de manhã, a nossa habitação é o nosso habitat, é a habitação e o entorno dessa habitação. E eu faço uma crónica às terças-feiras, JN, e aconselho hoje a ler a minha crónica, que tem um bocado sobre isso. Mas é mesmo, a nossa habitação, ela tem que dar para nós vivermos, para lermos, para sentirmos, para pensarmos, e ela é cada vez mais reduzida. Mas a nossa habitação é a nossa cidade, e a cidade também é reduzida, não tem espaço, não tem esse espaço que foi referido, não tem espaço de lazer. Nós queríamos arejar um bocado quando estivemos no Covid, e alguns de nós não tinham parques na proximidade para ir a pé, não tinham pequenas árvores e um banco para uma pessoa idosa sentar, mas um banco com costas. Não se colocam bancos com costas.
Não há mobiliário com ergonomia para pessoas que têm 90 anos e que queremos que elas estejam na rua. Depois, claro, ficam em casas presas ou vão para os lares, ficam todos encostados uns à beira das outras e envelhecem e morrem a correr. Nós estamos a construir cidades que matam pessoas também nessa perspectiva. Não é só as 300 crianças que morreram nos últimos 10 anos em Portugal em acidentes rodoviários. Os últimos 10 anos em Portugal foram mortas quase 300 crianças na rua, no meio urbano. E onde é que estão as pessoas que trabalham todos os dias com o meio urbano e que veem todos os dias que há acidentes naquele sítio e não fazem nada? Às vezes há um sinal de trânsito que fica torto 2 meses na rua. E atenção, torno a dizer, fala alguém que gosta muito de municípios e que sabe que são as máquinas. Claro, e que os municípios fazem tudo. Falta uma gestão de Mas cuidado. falta cuidar da cidade como se fosse a nossa casa. E é este cuidar, quando o autarca, o técnico da Câmara, começar a cuidar da floreira, da árvore que tem uma terra à volta ou que está ali um buraco onde os cãezinhos fazem qualquer outra coisa, em vez de até pegarem, porem umas plantas e começarem a trabalhar à frente da sua habitação. Quando isso chegar a todo lado, as pessoas vão perceber que a cidade é a nossa casa e que a mobilidade é, de facto, algo muito importante. É importante o transporte público, sim, e nós vamos andar mais no futuro, não tenho dúvida, porque há uma aposta nesta matéria e porque nós já percebemos que temos que andar de transporte público. Mas é como diz o meu colega, nós não vamos abdicar do automóvel, vamos querer ter o automóvel, nem que seja para o fim de semana ir à casa da família. E, portanto, é nessa conjugação dessas novas realidades muito mais complexas, com muito mais horas de ponta, com muitas pessoas que hoje já não trabalham, que fazem teletrabalho e que se calhar também ficam em casa 2 dias e pensam, já não vou comprar passe, porque não estou para ir ao escritório 3 vezes, então levo o carro. Ou seja, nós hoje temos que ler muito mais os números, temos que estudar muito mais, não temos varinhas mágicas. Mas depois atenção, planear e passar à ação. planear. É isso que tem E quando que se faltar. planeia em várias áreas ao mesmo tempo, Certo. como uma guerra, Os tais layers, claro. os tais leias Claro. cruzados, Mas venham de carro, tenham um carro. Exato. Fala. resgatar espaço ao carro, para a vida na cidade, e a vida na cidade que é uma vida entre edifícios e não a vida da faixa de rodagem. É um paradigma completamente diferente. E diria que, a somar àquilo que já se falou do planeamento da mobilidade, do planeamento urbano, e para isso eu só vejo uma questão de solução muito rápida, que é não haver medo político. É os políticos serem corajosos, munirem-se de técnicos que sabem e que estudaram, e há muita gente aí disponível para trabalhar, e não terem medo, como outros não têm. Se perderem as eleições, perderam, mas os dados mostram que não perdem. Os dados, tenho muitos casos, que isso pode dar para outra conferência, aí sim, de boas práticas de casos europeus, de presidentes de Câmara, que até à última da hora as sondagens davam coisas horríveis, e mesmo à última da hora foram os silenciosos que votaram. Portanto, votaram as pessoas que concordaram, afinal, com as ciclovias, que, afinal, concordaram com andar a pé, que, afinal, concordaram por ter mais árvores, por ter mais estrutura verde, porque temos que baixar a temperatura, por ter mais bancos com costas e mais meninos a brincar na rua. Quando os meninos começarem a voltar a brincar na rua e a jogar à bola, temos as cidades que nós queremos, e a mobilidade certamente será um passo decisivo para esta qualidade de vida. Obrigado.